Prezado João, é um prazer estar aqui participando desse workshop com pessoas renomadas aí na área da segurança pública. Eu venho trazer um testemunho de hoje um parlamentar, né, deputado federal, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, mas que conhece muito mais o outro lado da moeda, o lado do combate de fato ao crime organizado, até numa época que São Paulo houve uma quebra de paradigma na Polícia de São Paulo, com então o secretário de Segurança aqui, o Dr. Ferreira Pinto, que queria que uma tropa da Polícia Militar de São Paulo fizesse um combate efetivo ao crime organizado. E eu, na época, atuava, aliás, foi por conta disso que eu fui transferido para o quartel das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a nossa tropa de elite da PM de São Paulo, conhecida como Rota. E lá, um jovem tenente, né, atuando, e claro que não se combate crime organizado sem ação de inteligência da polícia, eu comecei a ver na ponta da linha, após inúmeras prisões, a maior parte das nossas ações, elas culminavam em prisões, algumas culminavam em confrontos armados, só que passado 1, 2, 3 anos, exercendo essa atividade, que eu tenho muito orgulho de ter feito, a gente percebia que aqueles que nós combatíamos, que eram efetivamente presos, ou eventualmente, e eu digo de coração, infelizmente, optavam pelo lado do confronto, porque nunca quis isso para mim, e a polícia, de forma geral, não deseja o confronto. A gente percebeu que não parava, o tráfico de droga não parava, o crime organizado não acabava. Entrava um líder de uma facção criminosa, aqui em São Paulo, ele era preso, ou eventualmente morria em confronto, como numa grande empresa. No outro dia já tinha lá alguém no lugar dele. E aí eu comecei a perceber e ter a convicção de que nós enxugávamos gelo, né? Como a gente costuma dizer aqui. Eu fui, até por uma conveniência pessoal também, meu primeiro filho nasceu, eu saí desse quartel, fui trabalhar na formação dos novos soldados, mostrando para eles a importância de quem entra na instituição, na Polícia Militar em São Paulo, na Polícia Civil, nas forças de segurança, que tem que ter um perfil vocacionado para isso, para fazer o bem, para ajudar as pessoas, nunca pensando em algo, nunca foi por dinheiro, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda mais aqui no Brasil, as nossas carreiras policiais são muito mal remuneradas. Mas eu ficava me perguntando, quando que nós vamos de fato mudar e combater o crime organizado? Concluí a minha formação jurídica, né, o bacharelado em Direito, e não encontrava respostas, e aí comecei a estudar um pouco sobre o assunto. Já conheci o João, que foi meu veterano na Academia do Barro Branco, né? E aí, depois de muitas e muitas conversas, eu fui saber sobre a necessidade da reforma da segurança pública. Vieram as eleições do ano passado, e me lancei candidato. Na verdade, eu também nunca quis isso. Foi um movimento que aconteceu, fruto de uma falta de confiança da sociedade na classe política que estava até então. E é claro que eu defendo e levanto, dentro do processo legislativo, da elaboração de leis, a bandeira da segurança pública. Mas percebo também que no parlamento, e aí é importante vocês saberem, pouquíssimos parlamentares têm conhecimento sobre a segurança pública. A maior parte dos projetos de lei que tramitam lá na Câmara dos Deputados, 99,9% deles, fala-se em aumento de pena por criminoso. Isso não vai combater o crime organizado. Não vai desestruturar o crime organizado como ele é. Ele tem uma raiz empresarial. Não vai aumentar o custo do crime, conforme o João certamente falou aqui, a ponto de desestruturar e colocar em níveis muito baixos e aceitáveis, né? Hoje no Brasil nós temos aqui facções criminosas, uma delas, a maior delas, que funciona como uma grande empresa, que está preocupada única e exclusivamente com o lucro financeiro. E a maior parte das nossas legislações não atacam a estrutura dessa empresa, não desestimulam as pessoas a ingressar numa carreira criminosa, ou seja, não aumentam o custo do crime a ponto de diminuir e combater de fato o crime organizado.
Então, eu me coloco à disposição, já falei isso para o João, para que esse tipo de workshop, essa conscientização, chegue principalmente no nível que precisa chegar. Não que não precisa chegar para a sociedade, que não precisa chegar para os órgãos públicos, mas ela tem que chegar até o parlamento. Porque é por lá que nós vamos modificar as nossas leis e parar com aquele debate vazio que existe. Infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês que não são daqui do Brasil, mas aquele debate vazio, que a polícia em São Paulo só confronta, ou na palavra, às vezes, da imprensa, só mata o pobre da periferia. Na verdade, não é isso. A gente tem que mudar o papel da polícia, inclusive, das instituições. Eu defendo isso. Eu defendo que é muito melhor que o crime não aconteça, mas que nós tenhamos mecanismos legais que desestimulem o criminoso a continuar na vida criminosa e aquele que está na dúvida que inviabilize o ingresso dele na vida criminosa. Porque o que nós temos no Brasil hoje é um paraíso para quem quer ser criminoso. Vejam vocês, eu vou usar um exemplo muito recente, eu falo com muita dor no coração, nós perdemos um sargento da Polícia Militar, agora, nesse final de semana, em um confronto aqui numa comunidade próxima, aqui na Paraisópolis. Um sargento que tinha 31 anos de serviço, um profissional exemplar. O confronto que foi inevitável. Nós temos dois problemas num só, na verdade. O primeiro deles, claro que eu não vou cometer a leviandade aqui de afirmar algo sem ter comprovação, mas segundo consta, doutor, a arma dele falhou. Já começa o primeiro ponto. O nosso protecionismo com as empresas nacionais de armamento. Nada contra, todo país no mundo quer proteger as suas empresas. Mas não uma empresa que centenas de vezes já foi comprovado as falhas aí no armamento. E um segundo ponto, que o criminoso que confrontou com ele, que também veio a óbito na troca de tiros, ele foi beneficiado por uma saída temporária no Dia das Mães. Então aí vocês enxergam o problema da nossa legislação, que é muito benevolente com o criminoso e faz com que aquela pessoa que já está na vida criminosa não saia, porque é muito vantajoso para o criminoso continuar na vida criminosa no Brasil. E para aquele que está pensando em entrar, na verdade, se não tiver uma formação muito boa, aí são inúmeros fatores que influenciam, claro, a educação, a família, etc. Mas se ele tiver propenso e colocar na balança, infelizmente eu falo para vocês que hoje em dia o crime compensa para o criminoso no nosso país. E a minha missão aqui, através do João e através desse rico debate, é levar isso para o parlamento, levar isso para que os demais deputados enxerguem que o problema ele é muito mais amplo do que simplesmente falar que a polícia no Brasil ela confronta o criminoso pobre da periferia. Na verdade não é isso, e a nossa missão é aumentar cada vez mais o custo do crime, inviabilizando o crime organizado no nosso país. É isso, muito obrigado.